Bom, gente, bom dia a todos, todas e todes. É uma alegria estar aqui, apesar das dificuldades. Eu achei que esse canto que o pessoal falou há pouco era para mim. Confiar e vem. A gente tentou fazer pela internet, mas não deu certo e a gente confiou e veio, né? Eu me chamo Cristina Werner, eu estou aqui pela segunda vez, pelo honroso convite dos meus queridos amigos Eduardo Pedreira e o Davi Botelho, que são pastores aqui da CPBT, que é a comunidade presbiteriana na Barra da Tijuca, para tentar trazer uma reflexão acerca de uma das mulheres da Bíblia, que é esse livro sagrado de tantas pessoas ao redor do mundo. Eles me pediram que eu me apresentasse. Por mim, eu diria apenas que eu sou uma mulher recém-idosa, que gosta de estudar e de trabalhar com seres humanos. Isso me representaria muito bem. Mas eu entendo a necessidade de se especificar de que lugar eu falo. Eu tenho 60 anos, sou mãe de 4 filhos, 3 filhos e uma filha, sou avó de 2 netos lindos, como toda boa avó coruja. Tenho 36 anos de profissão como psicóloga e nessa jornada andei fazendo uns cursos por aí. Cursos que me levaram a ter interesse na vida das mulheres, interesse no gênero, interesse na sexualidade humana, nas uniões, nos casamentos e nas famílias no plural. Eu não sou teóloga, mas eu tive a alegria, a honra de ser filha de um teólogo. Foi o primeiro diácono ordenado no Espírito Santo pelo bispo da Igreja Católica. Com meu pai e com todas as instituições de ensino religiosas que eu passei, o Colégio Agostiniano, o Colégio Salesiano, o Colégio Sacré-Cœur de Marie, todos em Vitória, Espírito Santo, cidade onde eu nasci, e eu não podia deixar de ser cristã com esse nome, Maria Cristina, nascida em Vitória do Espírito Santo, tinha que seguir a tradição, né? Mas também aqui na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na PUC, onde eu vim transferida da Federal do Espírito Santo para cá e me formei, e onde eu fiz meu mestrado em Psicologia Clínica, eu aprendi que o ser humano, por mais que ele busque a perfeição e a retidão dos seus atos, ele cometerá falhas, e às vezes falhas gravíssimas, mesmo tentando acertar. Acho que foi o que aconteceu com o casal que eu pretendo conversar com vocês hoje. Não pregar, mas pensar junto com vocês. Eu gostei muito de ser a última das 4 mulheres que vieram falar aqui na CPBT, nesse mês dedicado às mulheres, e a gente ainda precisa fazer essa deferência, porque o grau de desigualdade entre homens e mulheres, de oportunidades e de condições, ainda é muito gritante no mundo inteiro. E no nosso país não é diferente. Nós tivemos 2 brilhantes falas teológicas, com as incríveis Ruth Lázaro Belo, falando de Eva, e Priscila Ribeiro, falando de Maria Madalena. Tivemos também a impactante fala reflexiva da competente Bruna Andrade, que trouxe a dualidade do modo de ser de Marta e Maria. Na primeira vez que eu tive a oportunidade de falar aqui na CBBT, pude trazer reflexões acerca de Maria, a mãe de Jesus. Aquela que na ocasião eu chamei de a pessoa da pronta resposta. Porque assim que Deus chamou, ela disse, eis-me aqui, não titubeou. Diferentemente de alguns personagens bíblicos que na ocasião eu mencionei, como Moisés e Jonas, que deram algumas desculpas antes de assumir a sua tarefa. Como afirmou o psicanalista francês Jacques Lacan, cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. E a gente vai no dia a dia tentando lidar com as nossas verdades. Bom, mas se antes eu falei da mãe de Jesus, hoje eu vou falar da mãe de todos e todas nós, a nossa matriarca, Sara. Se Ruth e Priscila tiveram falas teológicas e Bruna uma fala reflexiva, a minha fala será relacional. Pensarmos juntos e juntas as decisões e as atitudes de Sara e Abraão e seus reflexos nas gerações familiares. Eu não sei se eu vou conseguir atingir o grau de qualidade dessas 3 grandes mulheres que me precederam, mas eu tentarei dar o meu melhor,
como sempre é o que as mulheres fazem sempre, tentando fazer. Desde muito cedo eu gostava de folhear a Bíblia. Eu tenho até hoje vários exemplares e guardo com muito carinho uma Bíblia ilustrada para crianças, que eu ganhei do meu pai. E essa verdona aqui, ó, essa aqui, que é a minha favorita, que eu ganhei das freiras do Colégio Agustiniano em 1975, portanto, há 46 anos atrás, num tal de galope bíblico, que é, para quem não conhece, uma gincana para quem acha primeiro as passagens bíblicas no Antigo e no Novo Testamento. É a minha Bíblia de estimação, é das edições paulinas e é uma tradução dos textos originais com as notas dirigidas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Mas aqui também eu vou apresentar comentários da Bíblia de Jerusalém e da fantástica TEB, Tradição Ecumênica da Bíblia. Eu, como terapeuta familiar, eu ouço sempre, nesses 36 anos de trabalho, muitas reclamações dos pais e das mães, se queixando que eles não entendem as atitudes de seus filhos e filhas. Mas, igualmente, eu ouço filhos e filhas se queixando também que não compreendem o comportamento de seu pai e mãe. Assim, gente, se nós temos hoje dificuldade para a compreensão dos atos das pessoas que são tão próximas a nós, na nossa família, e que vivem no mesmo momento sócio-histórico que nós, imaginem tentarmos entender o comportamento de pessoas que viveram milhares e milhares de anos atrás antes de nós. Será que nós podemos ter certeza que estamos interpretando uma passagem segundo a intenção de quem narra a história ou o fato bíblico? É justamente esse o problema da hermenêutica, que é uma palavra de origem grega, que faz referência ao deus Hermes, o mensageiro dos deuses, o deus da comunicação. Aquele sujeito que tem umas asinhas nos pés para correr mais rápido para levar as mensagens. Assim, uma pessoa hermeneuta seria aquela que tenta transmitir, tanto transmitir como interpretar uma mensagem, um texto bíblico. Eu não pretendo fazer uma análise hermenêutica da história de Abraão e Sara, mas eu vou tentar fazer apenas uma análise relacional e transgeracional, como aprendemos na teoria familiar sistêmica dessa história de família. Eu vou separar alguns trechos da história de Sara e Abraão, que começa no capítulo 11 de Gênesis e vai até o capítulo 25. Eu vou mencionar dois grupos de ações que me chamam a atenção na história protagonizada por eles. Um que diz respeito a gênero e outra que diz respeito à sexualidade. Eu gostaria de dizer que ambas palavras, gênero e sexualidade, infelizmente são palavras muito pouco faladas nas igrejas e muito mal vistas, porque são mal compreendidas. Essas palavras são eminentemente relacionais, isto é, a sua compreensão abarca relações de poder que envolvem muitas vezes a dominação de um gênero, geralmente o masculino, em detrimento de outro gênero, geralmente o feminino. E a dominação dos corpos femininos, geralmente pelos corpos masculinos, mas também pelo Estado e, infelizmente, também pelas igrejas. Não é à toa que a filósofa Simone de Beauvoir escreveu no famoso livro O Segundo Sexo, sua conhecida frase: não se nasce mulher, torna-se. Porque nascemos, na verdade, todos e todas iguais perante a lei, de acordo com o artigo 5º da Constituição Brasileira. E também nascemos iguais perante Deus, quando Ele afirma que criou tanto homens como mulheres à sua imagem e semelhança, como bem nos mostrou Ruth Lázari ao nos falar de Adam, ser humano e não de homem. Mas não é isso que nós veremos socialmente até hoje. Para Simone de Beauvoir, é nítido como o homem é o sexo privilegiado, o padrão, a norma, enquanto que a mulher é o que ela chamou de o outro, e o feminismo negro chama a mulher negra o outro do outro, tal o grau de espoliação social que a mulher negra ainda enfrenta no mundo inteiro. Simone de Beauvoir, então, chama a mulher de o outro pelo grau de desigualdade reinante nas relações entre os gêneros. Lembrava Priscila Ribeiro, semana passada,
como é que o púlpito nas igrejas ainda fica restrito aos homens? E digo eu, mulher só chega perto do altar para ajeitar a toalha e mudar a decoração de tempos em tempos. Triste realidade nos cerca. As ações na história de Abraão e Sara, que se refere a gênero, são as mais preocupantes, porque são estruturantes. E através da transmissão transgeracional, que é um conceito do terapeuta familiar americano Murray Bowen, usado para designar tudo aquilo que cria um padrão familiar, um modelo, e que é transmitido de geração em geração e passa a se tornar normal, entre aspas, como sendo a única verdade, e não mais um dado cultural construído socialmente. Isto é, se torna norma de conduta social vigente em uma sociedade por muitos e muitos anos. Encontraremos 4 episódios com a temática de gênero na história familiar de Abraão e Sara, ilustrados pelo uso indevido do corpo da mulher. 2 episódios protagonizados por Abraão, um por Ló, seu sobrinho, e um por Isaac, seu filho. A pergunta que eu faço a todos e todas vocês é: vale tudo num casamento? E nas relações familiares, também estamos topando tudo? Sim ou não? Vamos aos acontecimentos. Primeiro episódio está no capítulo 12, quando Abraão parte de Canaã para o Egito, por escassez de comida, e mente, enganando o faraó, escondendo o fato de que Sarai era sua esposa. Diz assim os versículos 11 a 13. Estando já próximo a entrar no Egito, disse a Sarai, sua esposa: conheço que és mulher de aspecto formoso. Por isso, quando os egípcios te virem, pensarão que és minha esposa e matar-me-ão. A ti, porém, deixar-te-ão com vida. Dize, portanto, que és minha irmã, para que me tratem bem por causa de ti, e a minha vida seja salva em consideração a ti. E assim se deu. Sarai é recebida no harém do faraó, e Abrão é recompensado através de uma troca. Ele oferece Sara e seu belo talhe, e recebe, conforme consta no versículo 16, Abrão, porém, foi bem tratado em consideração a Sarai, e recebeu rebanhos e gados, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Veja que até no mundo animal, os homens, os jumentos, vêm na frente das jumentas. É impressionante isso. O faraó, além de enganado na mentira de Abraão, ainda recebeu de Deus castigo de pragas pelo ocorrido. O faraó, muito aborrecido pelos 2 episódios, da mentira e do castigo divino, reclama com Abrão nos versículos 18 e 19. O faraó então chamou Abrão e lhe disse: que é isso que me fizestes? Por que não me informaste que ela era tua esposa? Por que disseste que ela é sua irmã, dando assim ocasião para que eu tomasse por esposa? Isto é, tivesse relações sexuais com ela? Quão traumático não deve ter sido para Sara viver tal situação? Ter que manter a mentira do marido e enfrentar a fúria do grande e famoso faraó do Egito. Assim, durante a sua permanência no Egito, Abrão deu prova de que não estava livre da fraqueza e da imperfeição humana, que nenhuma de nós está, causando um grande desconforto na esposa e colocando-a em grande perigo. Obrigado a conviver no harém do faraó, e além de demonstrar claramente a sua falta de fé e de confiança no cuidado divino e nas promessas de Deus que Deus havia feito para ele. O fato de nosso grande pai Abraão ter sido considerado o pai da fé não implica que ele nunca tenha pecado. Nós sabemos que somente Jesus pode ser considerado o único que nunca pecou. Os demais personagens bíblicos, todos deram alguma derrapada em algum momento. E o que torna a Bíblia, então, um livro bem interessante, cheio de histórias de amor, de dinheiro, de crimes, que horror, mas tem muitos ali, situações dantescas que a gente lê e se assusta. Enfim, a Bíblia é um livro divinamente humano. Mas vocês acham que Abraão aprendeu e parou por aí? Não, 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 como costuma dizer o Badu. Vocês acreditam que Abrão fez isso mais uma vez? Caramba! Para se safar, usou novamente o corpo de Sara? Segundo episódio.
Dessa vez, Abrão partiu para Gerar, na região do Negueb, e falou a mesma historinha, só que dessa vez para o rei Abimeleque. Está no capítulo 20, versículo 2. Falando de Sara, sua esposa, Abrão dizia: é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara, para ele e para o seu palácio. Mais uma vez, eu imagino o trauma de Sara em ter que encenar uma mentira, sem saber o que aconteceria com ela. Mas desta vez, Deus veio em sonho ao rei e alertou que Sara era casada com Abraão, e não sua irmã, como ele havia dito. Assim está nos versículos 9 e 10. Depois que Abimeleque chamou Abraão e disse-lhe: nós que nos fizeste, em que te faltei eu para atraíres sobre mim e sobre meu reino tão grande culpa? Coisas que não se devem fazer, tu a fizeste comigo. E acrescentou ainda Abimeleque a Abraão: que tiveste em vistas para agires assim conosco? Versículo 11, Abraão responde: é que eu pensava que me mataria por causa da minha mulher. E aí vem a triste constatação no versículo 13. Desde que Deus, conta Abraão para Abimeleque, desde que Deus me fez peregrinar fora da minha casa paterna, de Ur, na Caldeia, eu disse a Sara: far-me-ás o favor de dizer em qualquer lugar para onde formos que eu sou teu irmão. Novamente, Abraão comete o mesmo erro, deixa Sara em perigo e demonstra falta de fé nas promessas feitas por Deus. Bem, parece que esse rei foi escolhido, coitado, para cair duas vezes na mesma lorota. Só que desta vez pelo filho de Abraão, Isaque, que fez o mesmo que o pai, transmissão transgeracional, oferecendo a sua esposa Rebeca para o mesmo rei Abimeleque, que eu imagino que deva ter sido um homem bem longevo, né, por sinal, para estar na situação duas vezes. Assim diz esse terceiro episódio. Novamente sobreveio a fome e Isaque foi buscar proteção como fizera seu pai, nas terras dos filisteus, ainda governado pelo mesmo rei Abimeleque. E apesar de Deus ter renovado suas promessas sobre terras e descendência, confirmando a continuação da promessa messiânica já feita a Abraão, Isaque também se mostra com pouca fé ao dizer, nos versículos 6 e 7, e Isaque habitou em Gerar. Interrogado pelos homens do lugar acerca da sua esposa, ele respondeu: é minha irmã. Pois temia dizer que era sua esposa, pensando que os homens daquele lugar poderiam matar por causa de Rebeca, que era formosíssima. Parece, gente, que ter beleza é muito ruim para as mulheres. Muito ruim. Parece que elas se tornam presas ainda mais fáceis. Eu sei de muitos relatos nesses 36 anos de terapeuta sexual, de casal, de família. Já ouvi muitas histórias contadas por mulheres adultas que, quando elas eram meninas ou adolescentes, tiveram que engordar na tentativa de chamar menos atenção para a sua formosura, para que os homens da família tentassem olhar menos para elas. É muito triste a gente saber que mulheres bonitas precisam se esconder atrás de uma capa de gordura, porque a capa da decência paterna evaporou-se, defenestrou-se, saiu porta fora. Na verdade, são rotas femininas alteradas pela falta do autocontrole masculino, de homens que deveriam cuidar e não atacar o corpo feminino. Mas voltando à história do pobre rei que caiu duas vezes no conto da bela irmã, pelo pai e pelo filho. Acho que Deus ficou com pena dele, gente. E dessa vez o rei não precisou que Deus o avisasse, em sonho, do ato repreensível de Isaque. Ele mesmo viu o casal se acariciando no jardim do palácio. Assim, consta no versículo 9 e 10. Então Abimeleque chamou Isaque e disse-lhe: evidentemente ela é sua esposa. E como pudesse dizer que é tua irmã? Ao que Isaque respondeu: julgava que tivesse de morrer por causa dela. Respondeu Abimeleque: por que nos fizeste isso? Pouco faltava que alguém do povo dormisse com a tua esposa, e tu teria tirado em nós um delito. É interessante observar, minha gente, que inversamente proporcional à facilidade que tanto Abrão como Isaque ofereceram às suas esposas, a reação tanto do faraó quanto do rei Abimeleque foi de total espanto frente a essa situação esdrúxula e inadequada. Houve um questionamento de ambos pela atitude incorreta dos maridos com as suas esposas.
Bem, parece que essa prática, infelizmente, era comum na parentela de Abraão. Seu sobrinho Ló, que veio de Harã em sua comitiva, oferece o corpo feminino com a mesma facilidade. Só que dessa vez não da esposa, mas das suas 2 filhas virgens. E esse é o 4º e último episódio da parte de gênero. Consta no capítulo 19, no mesmo livro de Gênesis, que relata a destruição de Sodoma, que quando 2 anjos do Senhor aparecem na cidade para destruí-la, Ló abriga esses 2 homens bem apessoados, bonitões, em sua casa. Mas os habitantes da cidade aparecem na porta da casa de Ló, querendo manter relações sexuais com os anjos. Diz assim os versículos 5, 6 e 7. Chamaram Ló dizendo: onde estão aqueles moços que vieram à tua casa ontem à noite? Manda-os sair, pois queremos conhecê-los. Sabemos nós que conhecer é o verbo usado na linguagem bíblica para dizer manter relações sexuais. Ló saiu à porta, fechou-a atrás de si e disse: não, meus irmãos, não queirais fazer tal maldade. Perfeito, maravilhoso o que Ló fez. Devia ter ficado por aí, mas não. Até aí estava tudo bem. Mas se os homens bem apessoados que ele abrigou na sua casa eram anjos de Deus, não era para Ló confiar um pouco mais no poder desses anjos de Deus? Mas não. Como o tio Abraão, o primo Isaque, Ló ofereceu o corpo de mulheres para resolver o seu problema. Olhem o que ele afirma no versículo 8. Vede, tenho 2 filhas que não conheceram homem, isso é, virgens. Trazer-vos-ei aqui para que façais dela o que vos agradar. A esses homens, porém, não façais nada, pois eles se acolheram à sombra do meu teto. Gente, eu li isso mesmo? Foi isso mesmo que eu li? É chocante. A nota de rodapé da Bíblia Verdona que está aqui, diz assim na página 39. O dever de hospitalidade era tão sagrado, tão forte, e o respeito à mulher era tão baixo e insignificante, que se sacrificava, de preferência, a honra das filhas, a proteção dos hóspedes. Ló, com um senso moral assaz débil, realmente bem pequeno, apertado entre as tenazes de 2 males, queria escolher o menor mal. Eu diria, outra covardia, a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco, ou melhor dizendo, do lado da mais fraca, da mulher. E a pergunta é: por que Abraão, Ló e Isaque fizeram isso? Bem, gente, naquela época, as pessoas eram vistas como posse, né? Tanto que a palavra famulus, família, vem do latim famulus, que significa conjunto de criados e servos e de pertences de um patriarca, né? De uma pessoa de posses em Roma. Então, isso era a família, né? Nós somos sempre servos nessa situação, mulheres. E as mulheres pertenciam, nessa época, sim, a seus maridos. As filhas pertenciam, sim, a seus pais. E os servos e servas, seres humanos, daquele mesmo Adão, do início do Gênesis, eram tratados como mercadoria, como objetos, e eram vendidos e comprados, como foi o caso de José, no Egito. E nesse mesmo capítulo, no versículo 4, quando Abraão fala que veio de Canaã com a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e abre aspas, com todos os bens que possuía e as pessoas que tinha adquirido em Amã. Então, está claro, as pessoas podem ser compradas e vendidas, escravas, posse. Abraão, então, era o dono do corpo da sua mulher, das servas e servos, assim como Ló era dono do corpo das suas filhas, e Isaque, dono do corpo de Rebeca. Triste isso, né, gente? Mas essa história é um passado longínquo. Será que é mesmo? Na enquete realizada durante 24 horas pelo Instagram, aqui da CBPT, para a pergunta: a quem pertence o corpo da mulher? A ela própria ou a seu marido? Pasmem, tivemos ainda estarrecedores 15% das respostas dizendo que o corpo da mulher pertence a seu marido. Sendo que parte dessas respostas foram de homens, mas também de mulheres. Uma visão, sinto muito dizer, meus queridos irmãos e irmãs, bem machista e patriarcal para os tempos atuais. Mas, felizmente, a maioria esmagadora da CBPT, 85%, responderam que o corpo da mulher pertence a ela própria.
É um grande alento, principalmente porque tivemos resposta de mulheres, mas também de homens nesse montante. O que é importante dizer nesse caso, minha gente, é que cada ser humano nasceu com um corpo que é unicamente seu e de mais ninguém. Ninguém pode se considerar dono do corpo do outro ou dona do corpo do outro. Ou de outra forma, alguém achar que seu corpo pertence a seu parceiro ou a sua parceira. Não, não, não. O corpo, como se costuma ouvir nas igrejas de matriz cristã, é o templo do Divino Espírito Santo. E para se adentrar nesse corpo, somente com permissão da dona ou do dono, que neste caso é a própria mulher. Se a mulher casada quiser devotar o seu corpo para a prática sexual com o seu marido, nada demais, é o esperado, é o que se imagina em casamentos monogâmicos. Mas ele não é o dono do corpo dela. Ele desfruta da presença do corpo dela no seu dia a dia, não só na hora do sexo. Por que eu digo isso? Por causa de algumas questões do nosso dia a dia. Uma das perguntas que eu tenho para fazer para vocês. Por que a ofensa sexual, que é um crime de violência sexual contra crianças e adolescentes, erroneamente chamado de abuso sexual, eu não uso essa palavra desde 2008, advogo que tem que ser banida. A palavra abuso libera o uso, só recrimina o excesso. E corpo de criança e adolescente não pode ser usado em excesso e nem usado de forma alguma, né? Por que isso é tão brutal? Porque é uma invasão, é uma violação de território. E geralmente quem comete essas atrocidades, homens. 95% dos casos que a gente tem em todos os livros de pesquisa é cometido por homens. 5% por mulheres. Deveria ser 0% por ninguém, né? Nessa ordem, quem mais comete ofensa sexual? Os pais, em primeiro lugar, padrastos que num recasamento ofenderão filhos de outra pessoa, seus enteados e enteadas, avós, figura tão querida, né? E tios, mais ou menos nessa ordem de incidência. Por que homens se sentem, ainda hoje, os donos dos corpos infantis e púberes da família? Quem disse que esses corpos pertencem a eles? É uma liberalidade de uso assustadora. Bom, e quando a gente cresce, acabou o problema do assédio? Para os homens, sim. Para as mulheres, infelizmente, não. Basta perguntarmos, o que acontece se homens saem sozinhos à noite na rua? Resposta, serão assaltados, especialmente nas grandes cidades. E o que acontece se mulheres saem sozinhas à noite? Serão assaltadas, com certeza, mas também serão estupradas. E vocês sabem por quê? Quem vai me responder não sou eu, é a filósofa jurista e estudiosa de gênero, Carole Pateman, no livro Contrato Sexual, da editora Paz e Terra, que mostra as 3 formas de controle do corpo da mulher pelos homens: o legítimo, o limítrofe e o ilegítimo. O controle legítimo se dá pelo contrato de casamento, quando a mulher passa a ser posse do homem, representando emblematicamente pela troca do sobrenome. Saiu da família de origem do pai e entra a do marido. E, se por alguma circunstância a mulher abandonar o marido, ele poderá até matá-la, em legítima defesa da honra. Mesmo não existindo mais essa figura jurídica em nosso país, observa-se um retrocesso nesse momento. E que também, apesar das mudanças nas leis, as mentes masculinas não se modificam. Basta verificar os números alarmantes de feminicídio a despeito da existência da Lei Maria da Penha. O segundo controle é o controle limítrofe, que se dá pelo assédio moral, assédio sexual e piadinhas sexuais de mau gosto, pela crença social enraizada de que eu posso assediá-la porque ela é mulher e eu sou um homem. Um exemplo vexatório dessa situação foi o caso de brasileiros assediando uma mulher russa na Copa do Mundo de 2018, em todo o mundo. Todo mundo viu, saiu em todos os meios de comunicação, manchando a imagem do Brasil no exterior, mostrando o quanto nem fronteiras internacionais freiam essa autorização, entre aspas, patriarcal para o assédio do corpo das mulheres. E, por último, fala a Carole Pateman do controle ilegítimo, aquele que beira a barbárie, o estupro e o tráfico de mulheres para fins sexuais, estatística alarmante que não cessa e nem diminui no nosso país. Eu trouxe aqui um relatório com números absurdos de mulheres, mas eu não vou ler por causa do tempo. Carole Pateman mostra, assim, que o patriarcalismo, isto é, o poder e a dominação de homens sobre as mulheres, se mostra como um contrato de irmãos.
todos os homens, irmãos, se unem para exercer dominação sobre as mulheres. E é por isso que eu escrevi recentemente, num artigo publicado em dezembro do ano passado, que urge modificarmos a educação para a sexualidade, para o gênero na infância, romper com essa construção dessa irmandade agressora e substituí-la por relações humanitárias e respeitosas, relacionais de qualidade entre os gêneros. Queria dizer para vocês que nascer mulher não pode ser entendido como nascer para ser violada em seu corpo, em seus direitos e na sua liberdade de ir e vir. Gostaria de dizer especialmente para os 15% que afirmaram na enquete que o corpo da mulher pertence a seu marido, que é justamente esse tipo de pensamento que permite que ocorra a figura jurídica do atual chamado estupro marital, que ocorre quando as mulheres são forçadas a manterem relações sexuais com seus parceiros, mesmo contra a sua vontade. Estupros também podem acontecer no lar docilar, e compreendemos que se continuarmos a compreender que os donos dos corpos das mulheres casadas é o seu marido. Quase que isso ocorreu com Sara, com as filhas de Ló e com Rebeca, ao serem oferecidas para outros homens, como o faraó do Egito, o rei Abimeleque e os habitantes ensandecidos de Sodoma. Elas seriam forçadas a manterem relações sexuais contra o seu desejo, contra a sua vontade. A facilidade com que seus maridos e pai ofertaram os seus corpos é assustadora. Por pior que fosse a situação, há de haver outra maneira de se safar sem ser utilizando sexualmente o corpo de uma mulher. Ló tinha que salvar os anjos de Sodoma? Sim, claro que sim. Mas eu duvido que Deus se agradaria de, para salvar seus mensageiros, mulheres teriam seu corpo entregue à horda masculina. Tanto assim que foram os próprios anjos quem providenciaram uma nuvem de fumaça para a fuga de Ló e de sua família. Eu também não creio que Deus se agradaria que o corpo de Sara e de Rebeca fossem violados para manter vivos Abraão e Isaque. Com certeza ele não abandonaria os nossos patriarcas. Ele haveria de encontrar solução mais corajosa e menos covarde. Como ele não abandonou Agar e Ismael no deserto, nas duas vezes em que Agar precisou fugir da presença de Sara. Na minha Bíblia Verdosa aqui, das edições paulinas, no rodapé, sobre a primeira vez que Abraão usou esse estratagema de oferecer o corpo de sua mulher para se safar, diz a nota: Abraão não recorreu à mentira, mas sim à dissimulação de uma parte da verdade, pois nisso via a única saída para salvar a sua própria vida. Foi, todavia, uma fraqueza menos digna da sua virtude. Está na página 34. O que essa nota quer dizer? Nós sabemos que Abraão e Sara eram filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Eles eram meio-irmãos. Então está certo. Só que isso é uma condição que eles tiveram desde que nasceram, sempre foram meio-irmãos. A partir do momento que eles se casaram, o que conta, o que vale mais, é a relação de casamento. Essa não poderia ser escondida de forma alguma. Então eu pergunto a vocês, como será que Sara se sentiu? Tanto na primeira vez com o faraó, como na segunda vez com o rei Abimeleque? Esse coitado foi exposto duas vezes à mesma situação, com Sara e com Rebeca. Imagino ele dizendo para Isaac: poxa vida, você está me enganando assim como foi seu pai? Isso é uma transmissão transgeracional? Do mal, do ruim, né? Interessante pensarmos, isso é importante a gente pensar, que a maneira como nosso pai trata nossa mãe será a maneira como crescerão os filhos e filhas desse casal, acreditando que deverão fazer o mesmo com os seus parceiros e parceiras quando se tornarem adultos. Quando um homem agride a sua mulher em casa, na chamada violência doméstica, ele não agride somente a mulher, mas toda a herança psíquica de sua prole. As crianças aprendem que é assim que se resolve as crises de ciúme, leia-se crises de insegurança, ou quaisquer outras desavenças, na pancada, no tapa, na agressão. A gente educa muito mais nos atos do que pelas palavras. Bom, vocês lembram que eu disse que eu ia falar 4 episódios sobre gênero? E agora eu vou fechar a pregação com um único episódio sobre sexualidade. Esse trecho está no capítulo 18, que fala da aparição divina a Abraão, quando Deus promete a ele que Sara, até então considerada infértil, iria engravidar. Consta nos versículos de 9 a 15.
Onde está sua esposa Sara? Respondeu ele. Ei-la na tenda. Disse aquele: voltarei sem falta no momento vital, e a tua esposa Sara terá então um filho. Sara ouviu da tenda, pois estava atrás da porta. Ora, Abraão e Sara eram idosos, muito avançados na idade. E para Sara já tinha cessado de ocorrer aquilo que é próprio das mulheres. Em outras palavras, menstruação. Riu, portanto, Sara em seu coração, dizendo: pois sim, depois de estar consumida, terei de experimentar prazer, estando ademais já idoso meu senhor? Mas o Senhor disse a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: possível que eu agora dê à luz, agora que eu estou velha. Há porventura algo difícil para Deus? Voltarei a ti no momento vital e Sara terá um filho. A gente podia fazer muitos comentários acerca dessa inteligente frase de Sara. Depois de estar consumida, apesar de terrível essa palavra, né? Eu estou quase assim consumida. Terei de experimentar prazer, estando ademais já idoso, meu senhor. Por mais inadequado que tenha sido duvidar da palavra de Deus, há um quê de realismo inegável na fala de Sara. De fato, ela já estava muito idosa, com 89 anos. Mas o que me fascina como sexóloga é a sabedoria dessa mulher, milhões de anos atrás, ao se questionar se ela ainda teria prazer, já que Abraão, com 99 anos, provavelmente não teria mais ereção suficiente, tanto para ejacular, como para dar prazer a ele e a ela. Estamos cá a falar de uma palavrinha, então, que nunca aparece nos púlpitos, chamada orgasmo, que foi uma coisa bolada por Deus quando criou esse corpinho masculino e feminino. Somos capazes de sentir orgasmo. Que bênção, que presente de Deus, não é? Maravilha. Na nota de rodapé, na página 38, dessa minha Bíblia das Edições Paulinas, consta a frase: consumida quer dizer pela idade e pela longa esterilidade. Então, estando gasta e fria ao sentido do prazer. Pesado, né? O que segue por ela é dito com ironia. Entendo então que a nota utiliza um termo hoje em desuso, frigidez. Hoje dizemos anorgasmia, dificuldade de ter orgasmo. E entendo a fala irônica e provocativa de Sara por saber da disfunção erétil, talvez, de Abraão, mais do que esperado e normal, afinal ele já tinha 99 anos nessa ocasião. Sara, ao questionar sua capacidade de ter prazer, contrariando a sua frigidez de anos, e a capacidade de ter ereção, ejaculação e consequente prazer do seu marido, revela um grande conhecimento sobre a importância do orgasmo, tanto do homem quanto da mulher, para a concepção. Na Bíblia de Jerusalém, que está na minha casa, a escrita é exatamente igual a essa Edições Paulinas. E nas 22 Bíblias que eu tenho em casa, 20 relatam a palavra prazer. E 2, na verdade 3, troca a palavra prazer por deleite. É uma palavra extremamente incomum nos nossos dias. Eu não vejo por que trocar prazer por deleite, não faz muito sentido. Mas, enfim. Mas na Bíblia de Estudo Despertar, da Sociedade Bíblica do Brasil, consta na página 24, versículo 12. Como poderei ter prazer sexual, agora que eu e meu marido estamos velhos? Então, nessa Bíblia, já foi mais enfático esse prazer. Mas agora, ganhando de lavada, mais explícita, sem dúvida, é a maravilhosa Bíblia Tebe, na página 49, onde está escrito exatamente como vou ler. Versículo 12. Sara pôs-se a rir consigo mesma e disse: murcha como estou, poderei eu ainda gozar? Esse é o verbo que está na Bíblia Tebe. Aqui não resta dúvida que Sara estava falando de orgasmo, de gozo, de desejo, de vida, de vontade de ter prazer ou até da necessidade de tê-lo para poder engravidar. Na enquete aqui da CPPT, na pergunta: o orgasmo feminino contribui para a mulher engravidar? Infelizmente, a resposta vencedora, com 57% dos votos, foi não, não contribui. Mas, para a resposta certa, parabéns para quem colocou, 43% das pessoas votantes, que incluiu homens e mulheres. Sim, o orgasmo feminino ajuda sim a concepção. E seria bom que todas as pessoas soubessem disso, como Sara sabia, talvez, e desejava. Quando pensamos no orgasmo masculino e feminino, como uma ótima cola super bonder para o casal, ninguém duvida disso. Afinal, ter prazer e emprestar o seu corpo para o outro, para a sua parceria, ter prazer é uma possibilidade divina. Porém, quando a gente analisa o orgasmo, fisiologicamente falando,
Parece que somente o orgasmo masculino é necessário. De fato, é a ejaculação masculina, que é responsável pelo orgasmo masculino, necessária a reprodução, porque ao ocorrer, ela lança com força os espermatozoides para dentro do canal vaginal da mulher. Só que de lá, esses espermatozoides ainda têm um longo caminho a percorrer até chegar nas trompas de Falópio, onde ocorre a fecundação. Portanto, sair do canal vaginal, percorrer o colo uterino, a cavidade uterina, até ascender a tuba ovariana, onde o ovário lança o óvulo a ser fecundado, é um trabalho hercúleo. E quem é que ajuda nesse processo, nesse circuito interno? Tadã! Justamente o orgasmo feminino, que com as suas contrações de prazer, empurra e facilita esse deslocamento dos coleguinhas espermatozoides. Então, os 47% de homens e mulheres que escolheram a opção sim, o orgasmo feminino contribui para a mulher engravidar, podem se sentir descendentes diretos de Sara, nossa matriarca, que intuitivamente talvez soubesse dessa função. Gente, terminando, lembre-se sempre de que nada do que ocorre no nosso corpo é sem função. Tudo tem uma razão de ser, porque foi criado por Deus, não por homens ou mulheres. Assim, vale a pena caprichar para que as suas parceiras tenham orgasmo, não somente para engravidar, já que pouquíssimas vezes os casais têm relações sexuais para terem bebês, talvez de 1 a 5%, se tanto. A maioria esmagadora das relações sexuais entre parceiros e parceiras é para ter prazer, vinculação afetiva e estreitar laços de afeto e de compromisso conjugal. Era isso que eu queria trazer para a reflexão de hoje. A última pergunta da enquete. Para que uma mulher se sinta plena e realizada, ela precisa casar e ter filhos? Responderam sim, felizmente, 11%. E responderam não, 89%. Eu prometo para vocês comentar numa terceira exploração aqui na CBPT, caso eu tenha a honra de ser novamente convidada para dialogar com vocês. Quem sabe numa próxima enquete a gente tenha 100% de resposta não, né? Vamos torcer. Eu quero agradecer o carinho de vocês, a companhia, e dizer para vocês que nós devemos fazer o que a nossa colega Bruna Andrade disse: meditar, reflexionar. E nas meditações que ela sugeriu para nós, que vocês possam essa semana pensar qual é o tratamento que vocês estão dando às suas meninas, às suas adolescentes, às suas mulheres e às suas idosas. Lembrar sempre que a mulher vem com um selo de Deus. Por isso tem que ser muito, muito bem tratada. E jamais agredida e violada.